안녕하십니까. Olá pessoal, 반갑습니다. muito prazer em vê-los. 모니터에 보니까 전에 한 사람이 저 한 칸에 한 사람이 왔던 오늘은 가족들이 두 명, 세 명 같이 모였습니다. Geralmente eu vejo uma pessoa na telinha, né, por cada Zoom, mas hoje eu vejo a família inteira. 모니터가 네 개가 있는데 E eu tenho 4 monitores aqui na minha frente, 한 모니터가 이제 25이 들어올 수 있는 모니터. e cada monitor tem 25 quadradinhos. 그런데 오늘 이렇게 보니까 전부 다 이제 다 들어오면 100명이 되는데 E contabilizando todos, eu acho que em cada monitor aqui eu tenho 100 pessoas. 그 모니터에 적어도 뭐 3명, 2명이 됐어서 Porque eu vejo que cada família entraram em 2 ou 3 pessoas. 다는 모니터 다 도는 건 아니지만은 Eu sei que não são todos que estão aqui participando, mas eu acho que já tem umas 200 ou 300 pessoas. 여러분 같이 이렇게 예배드릴 수 있어서 너무 감사하고요. Eu fico muito grato de poder cultuar com vocês. 이 코로나로 인해서 우리가 이렇게 비대면해야 하는데 Principalmente por causa do corona, nós temos que nos prever, né? 이렇게 정말 모니터라도 대화할 수 있어서 너무 감사합니다. Mas eu agradeço porque nem ao menos por meio do monitor nós podemos nos comunicar. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 13. 1절부터 João capítulo 13, a partir do versículo 1. 요한복음을 찾아주시기 바랍니다. Por favor, procurem o livro de João capítulo 13. 찾으셨으면 1절부터 제가 읽습니다. Se todos acharem, eu vou ler a partir do versículo 1. 6월절 전에 예수께 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑할 때 끝까지 사랑하니라. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus filhos que estavam no mundo, amou-os até o fim. 마귀가 벌써 시몬의 아들 갈유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, 저녁 먹는 중에 예수는 아버지께 모든 것을 자기 손에 맡기신 것, 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께 돌아가실 것을 아시고 sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, 저 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다 허리에 두르시고 levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. 이에 대야에 물을 담아 제자들의 발을 씻기시고 그 두르신 수건을 씻기기를 시작하여 Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. 시몬 베드로에게 이르시니 가로되 주여 내게 주께서 내 발을 씻기시나이까. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? 예수께 대답하여 가라사대 나의 하는 것을 내가 이제는 알지 못한 후에는 알리라. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. 베드로가 가로되 내 발을 절대로 씻기지 못하시리이다. 예수께 대답하시되 내가 너를 씻기지 않으면 내가 나와 상관이 없느니라. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. 시몬 베드로가 가로되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻겨 주옵소서. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. 예수께서 가라사대 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗한 다는 아니라 하시니. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 자가 누구인지 아심이라. 그러므로 다는 깨끗이 아니하다 하시니라. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. 저희 발 다 씻기신 옷을 입으시고 다시 앉아 저희에게 이르시되 내가 너희에게 행한 너희가 아느냐. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳다. 내가 그러하다. Vós me chamais, ó mestre, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻기는 것이 옳으니라. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós lavai os pés um dos outros. Até o versículo 14. Muito obrigado. 우리가 신앙생활을 하면서 여러 가지 일들을 많이 만납니다. Durante a nossa vida espiritual, nós encontramos com muitas coisas. 우리가 신앙 성경을 읽고 기도를 하고
또 이렇게 연구를 하고 하는데 E nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós pesquisamos. 인간은 항상 하나님의 마음에서 빗나가서 다른 쪽으로 흘러가고 있는 것을 성경 많이 느낄 수가 있어요. Mas na leitura bíblica eu posso sentir muito que realmente o coração humano sempre vai num caminho diferente do coração de Deus. 그것은 내 자신의 생각이 조금이라도 보태져서 성경을 대하고 읽으면 E uma coisa muito importante na vida espiritual é que se nós lermos essa Bíblia, né, 같은 하나님의 말씀이라도 내 생각이 많이 들어가서 순수한 하나님 말씀 그대로 되어지지 않기 때문에 일어난 일들이 정말 많다. mas se for acrescentado no nosso pensamento, já que aquilo fica à frente da palavra de Deus, acontecem muitos problemas. 그래서 이제 우리가 신앙생활하면서 내 속에 있는 모든 생각을 어떤 생각을 가졌든지 간에 Então, na vida espiritual, não importa qual pensamento tenhamos, 내 생각을 그 생각으로 마음을 바꾸는 게 중요합니다. é importante nós trocarmos nosso coração igual ao da palavra de Deus. 내가 실수 있어 잘못한 건 있지만 이건 옳아. Ah, tipo, eu posso cometer erros, eu tenho minhas faltas, mas isso aqui está certo. 그렇게 이야기하는 분들이 많습니다. Tem muitas pessoas que falam dessa forma. 허물없는 사람이 누가 있어? Ah, quem é que não tem fraquezas? Quem é que não tem falhas? Eu também tenho minhas fraquezas como qualquer um. 하지만 이거는 옳아. Mas nesse ponto eu sou certo. 그런 것들이 성경을 오해하도록 받아들여야 하는 일들을 많이 하는 거예요. Essas coisas é que fazem nós termos um mal entendido da Bíblia. 분들 신앙 상담을 하면은 Quando eu converso sobre a vida espiritual com muitas pessoas, 시장에 강도 만난 자 이야기를 많이 합니다. eu falo com frequência sobre Lucas capítulo 10, né, o homem que encontrou com os salteadores. 자 이야기를 하기 전에 우리가 중요한 것은 Uma coisa importante na história do homem que encontrou com os salteadores 예배소서 2장 8절 9절인데 é o que é citado em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 Pois pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Não vem de vós, é dom de Deus. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라 그렇게 되어 있습니다. Não de obras, para que ninguém se glorie. 이제 이야기를 조금 더 쉽게 풀이를 하면은 Então, se nós interpretarmos de forma mais fácil isso, 우리가 죄 사함 받고 구원 받는 건 우리의 노력이나 수고나 행위가 전혀 필요 없다니. receber a salvação ou a remissão dos pecados não está ligado nem um pouco com o nosso trabalho. 얼마나 잘했든지 Não importa o quanto eu fiz de bem 얼마나 못했든지 ou o quanto eu errei. 그 행위에서 난 것이 아니니라고 말해요. Porque a Bíblia fala não de obras. 내가 동남 한 나라에 갔는데 Uma vez eu fui para um país na Ásia 그 나라 굉장히 존경받는 종교 지도자 한 분이 있어요. e tinha um líder religioso que era muito respeitado ali. 내가 왔다는 이야기에서 그분이 저를 찾아왔습니다. E ele me procurou, né, ao escutar que eu estava lá no país dele. 4년 동안 예수님 믿는 것 때문에 감옥에 생활을 했어요. Ele, por 14 anos, pelo fato de crer em Jesus, havia ficado preso. 하고 좀 이야기가 됐는데 Então eu comecei a conversar um pouco com ele. 이제 그분이 하는 이야기가 나는 하늘나라 분명히 간다고 얘기를 합니다. Ele dizia para mim que poderia afirmar que iria para o céu. 어떻게 하늘나라를 갈 수 있냐고 물어봤어요. Eu perguntei para ele, como você sabe que vai para o céu? 내가 예수님의 이름을 교도 14년 동안 있었는데 하늘나라 못 가겠느냐. Pastor, eu fiquei 14 anos preso por Jesus, eu não vou para o céu? 그분은 예수님에서 고생을 하고 수고를 했지만 성경은 잘 모르는 분이죠. Sim, ele era uma pessoa que sofreu, né? Ficou preso por causa de Jesus, mas não sabia da Bíblia. 14년 산 그것은 행위입니다. Eu falei para ele, você ter passado 14 anos na prisão é obras. 그것 때문에 하늘나라 간다. 그거는 말이 안 됩니다. Então não faz sentido você dizer que vai para o céu por causa disso. 이게 아니라는 거죠. Isso não é bíblico. 성경은 말해 우리가 죄 사함 받고 구원받기 위해서 우리 행위가 전혀 들어가서는 안 된다. A Bíblia fala que para a nossa remissão dos pecados não existe nada da nossa obra. 쉽게 말해 우리가 죄 사함을 받는 데는 Então, em outras palavras, para nós recebermos a remissão dos pecados, 이제 그 10장의 강도 만난 자 이야기에서 dentro da história de Lucas capítulo 10, do homem que encontrou com os salteadores, 두 사람 이야기가 나오는데 ali se fala de duas pessoas. 하나는 강도 만난 자입니다. Um é o que encontrou com os salteadores, 하나는 강도만 구원한 그 사마리아. e o outro é o que salvou esse homem, o bom samaritano. 그럼 여러분 거기에서 구원자 누굽니까? Então, nessa história, quem é o Salvador? 사마리아인이
O bom samaritano salvou o homem que encontrou com os salteadores, certo? Está certo? Então, quem representa o homem que encontrou com os salteadores e quem representa o bom samaritano? O bom samaritano representa Jesus. E o homem que encontrou com os salteadores representa a nós que deveríamos morrer pelo pecado. Mas a maioria das pessoas pensam que eles não são o homem que encontrou com os salteadores, mas sim o bom samaritano. A questão é, ele pode salvar outras pessoas? O ser humano que não pode nem ao menos se salvar, como irá salvar os outros? Se nós nos aprofundarmos um pouco mais sobre isso na Bíblia, um intérprete da lei foi até Jesus e disse: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? Só está falando de obras. Nós, não importa o que façamos, nunca com as nossas obras poderemos ir para o reino de Deus. Não importa o que façamos, não vai garantir a nossa ida para o reino de Deus. O ser humano é assim. Na Bíblia nós podemos ver as pessoas sendo más, sujas, imundas. Se você pensa, nossa, eu não sou igual àquela pessoa, você se tornou uma boa pessoa. Quer dizer que você se tornou aquele bom samaritano que pode ajudar o outro, salvar o outro. Pessoal, Deus, quando nos deu as leis, não nos deu com a intenção de nós, cumprindo aqueles mandamentos, fôssemos para o reino de Deus. Na Bíblia, mostra um único motivo por Deus ter nos dado aquelas leis. Para que nós, que havíamos pecado, percebêssemos o nosso pecado. Porque se não tivesse a lei, já que não existe nenhum conceito para nos acusar, mesmo pecando, mesmo cometendo pecado, a pessoa não tem consciência disso. Então a Bíblia fala, a lei foi adicionada não para diminuir o pecado. Pelo contrário, para manifestar o pecado. Em outras palavras, sem lei não existe conceito de pecado. Então, mesmo cometendo pecado, a pessoa não percebe que é pecadora. Então, o motivo de Deus ter nos dado as leis é para eu, ao tentar cumprir aquilo, eu percebo que eu estou sempre transgredindo. Nossa, eu estou mentindo. Se não tivesse a lei que dizia não mentirás, por mais que a pessoa mentisse, não saberia que aquilo era errado. Mas por existir uma lei que diz que não pode mentir, sabe que mentir é algo errado. Mais detalhado, é algo muito importante. Pessoal, o que veio primeiro, a lei ou o pecado? O que vocês acham que veio primeiro? Vamos continuar. Não mentirás. Por que surgiu essa lei? Quer dizer que alguém mentiu. Se ninguém mente, mas fala uma lei, não mentirá? Não é necessário, sabe? Não é necessário essa lei. Você pare de mentir. Quer dizer que ela mentiu. Então mentiu, mas se daqui para frente não mentir nunca mais, se torna uma boa assim pessoa? Não. A lei não foi entregue para que nós vivamos uma bondosa vida por meio da lei. A lei foi acricionada por causa dos pecados, para nós percebêssemos que éramos pecadores. Então, antes de vir a lei, primeiro veio o pecado e nós já éramos pecadores. Mas se não tem um conceito para julgar isso, não há ninguém que possa perceber que é pecador. Por isso Deus deu os 10 mandamentos.
não, sabe, colocar outros deuses em sua frente, não servir a imagens, não falar palavras vãs, sabe, guardar o sábado, 살인하지 말라. respeitar o seu pai e sua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás. 10가지 법을 주었습니다. Deu, sabe, 10 mandamentos. 만일 여러분 이 법이 없다면 Se não tivesse essas leis, 거짓말했다 손치더라도 도둑질했다도 그게 나쁘다고 법으로 정할 수가 없습니다. mesmo tendo mentido, mesmo tendo roubado, por não ter uma lei que julgue aquilo, não tem como saber se aquilo é errado. 법을 줄 때 너희들이 이거 잘 지키면 복을 주겠다. Deus, quando deu a lei, ele falou assim, ó, se você cumprir tudo, será abençoado. 못 지키면 저주를. Mas se não guardar tudo, é a maldição. 십계명 2개 돌판을 가지고 내려올 때 Então, quando Deus desceu ali para Moisés com aquelas 2 tábuas de pedra, não trouxe somente as tábuas de pedra. 모세는 하늘나라의 성전을 전부 보여. Deus mostrou também para Moisés todo aquele tabernáculo no reino de Deus. 이거는 제단이다. Ó, isso aqui é o altar, isso aqui é a bacia de bronze, isso aqui é a mesa de pães, isso aqui é o candelabro, isso aqui é o incensário, isso aqui é a arca. 여러분 그걸 쭉 보여줬습니다. Mostrou tudo isso para ele. 그리고 하나님이 모세에게 말하. E Deus disse a Moisés, 네가 산에서 보인 그 모양 그대로 sabe, conforme que você viu na montanha, 만들라 그랬습니다. crie um na terra. 그리고 뭐라고 말씀하셨냐면은 O que foi dito? 산에 보인 그대로 만들라고 하신 뒤에 Depois que Deus falou para ele construir um tabernáculo igual, 그 이제 네 만에 죄를 지으면 caso eles pequem, 한다고요. o que foi dito para fazer? 이렇게 양을 잡아 제사는 제가 사요. Vai naquele tabernáculo, pega uma ovelha e faça uma oferta ali, vai ser o pecado vai ser lavado. Então, pessoal, 이스라엘에서 다 법을 지킬 거라고 믿었다면 se o povo de Israel soubesse que poderiam 양을 잡고 소를 잡아 제사 드리려고 하지도 않았을 것이고 se Deus soubesse que o povo de Israel poderia ali guardar todas as leis, não teria ordenado um jeito de lavar os pecados. 그걸 아셨습니다. Se Deus ele propôs isso, é porque ele já sabia que o povo iria transgredir aquelas leis. Mas por que Deus ele falou sobre um método de remissão de pecados? Para que as pessoas tivessem compreensão e entendimento sobre o que Jesus iria fazer por nós. Deus deu a lei, mas ele já sabia que nós não iríamos conseguir cumprir tudo. Ele sabia que para nós éramos impossível, né, de cumprir essa lei. Mas Deus já havia planejado em enviar Jesus. Só que as pessoas pensam que se elas viverem uma vida bondosa, uma vida sem erros, eles irão mudar, serão bons. Não, pessoal, por mais que você cometa bondade, seu pecado não vai ser lavado com isso. Mas já que vivem uma vida espiritual se baseada em conceitos humanos, por exemplo, vocês pecaram. Vamos supor que vocês mentiram. Ah, isso não é nada demais. Mas você faz muitas coisas boas, entre aspas. Ah, então eu cometi uma pequena mentira e fiz muitas coisas boas, então eu sou uma pessoa boa. É um conceito completamente diferente da de Deus. Deus está dizendo que nós somos descendentes de Adão, sujos e maus, e que não há nada de bom dentro de nós. Que dentro de nós só há maldade. Mas não há ninguém nesse mundo que pensa assim. Todos pensam que tem algo de bom. É claro, eu fiz algumas coisas erradas, mas eu fiz muitas coisas boas também. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou assim. Carregam esse conceito. Sabe, se for pelo conceito de Deus, que é perfeito, todos são maus. Só que as pessoas não se baseiam no conceito de Deus. Ah, eu sou melhor do que a outra pessoa. Ah, porque eu fiz coisas melhores do que aquela pessoa. Todos têm esse conceito. Eu sou melhor do que aquela outra pessoa. Sim, pessoal, pode ser. Pode dizer que vocês sejam melhores, mais bondosos do que outras pessoas. Mas a questão é que, aos olhos de Deus, esse seu conceito de bondade não é bondade. O que aquele intérprete da lei diz? Já que ele havia cumprido a lei por todo aquele tempo, ele dizia que ele era bom. Por isso a pergunta dele foi, o que eu farei para ganhar a vida eterna? Pessoal, eu pergunto, aquela pessoa que pecou, o que ele vai fazer para o seu pecado ser lavado?
Eu matei. 그래서 착한 일 그 죄가 없어집니까? Só que depois que ele faz coisas boas, aquele pecado vai assumir? 앞으로 도둑질 안 하면 그 죄가 없어집니까? Ele roubou, mas se daqui pra frente ele não rouba mais, aquele roubo vai sumir? Não faz sentido. 우리 기준으로 볼 때 죄보단 난 착해. Isso é o nosso conceito. Ah, eu sou melhor do que aquela pessoa. 옛날에 교회를 다녔기 때문에. Só eu, desde pequeno, frequentei igrejas. 그래서 이야기 하면 참 웃기는 이야기를 하는데. E hoje eu falo, né? O pessoal dá risada. 밤에 나면 참외밭에 참외 따러 갑니다. De noite eu saía com meus amigos e a gente ia roubar melão. 딴 친구는 막 밟고 들어갑니다. Os meus amigos entravam, sabe, pisando em tudo, assim. 참외 순 안 밟으려고 합니다. Só que eu me dedicava para não pisar assim na raiz. 물을 먹어 버리고 이거 물 버리는. Meus amigos já comiam e jogavam fora, já comiam e jogavam fora. 전 그렇게 안 해요. Mas eu não fazia isso. 참외 냄새 맡아보고 Primeiro eu cheirava. 익었네. Ah, isso aqui já tá maduro. 나한테 참외 따면 대섯 개 가지고 뭐 버리고 다음에 하나 딱 따가 나오는데. Meus amigos, tipo assim, eles não sabiam que estava bom ou não. Então eles mordiam e depois jogavam fora se estivesse ruim. 하나도 안 밟고. Só que eu não pisava em nenhuma raiz. 뜯어먹으면서 Eu dava meus passos com cuidado. 냄새 맡아보고. Depois eu escolhia aquele que já estava maduro, né? Eu cheirava, opa, tá maduro. Aí eu pegava um. 사람 다섯 개에서 밀어가 이거 씹어보고 Só que meus outros amigos comiam 5 para descobrir um que estava maduro. 그 사람보다 내가 선하죠. Então eu sou mais bondoso que aqueles outros. 근데 도둑질했습니다. Só que a questão, nós estávamos todos roubando. Isso é bondade, então? Não, não é. 전 교회를 다녔기 때문에 Eu frequentava a igreja. 도둑질은 너희들처럼은 다르다. Eu pensava, eu sou diferente de vocês, eu sou melhor. 그런 생각 너무 웃기는 이야기. É engraçado falar isso, mas pessoal, eu pensava assim. 나도 내 손 악하고 더럽고 가증한 게 참 많습니다. Só dentro de mim hoje ainda existem muitas coisas sujas, imundas. 내가 진짜 주를 믿기 위해서 Mas eu, para poder confiar em Deus, 선하다는 거, 의롭다는 거 다 버려야 하고 eu tive que abandonar todo esse meu pensamento de que eu sou bom, do que eu sou correto, 주를 믿는 믿음을 가질 수가 있다. porque eu tinha que jogar meu pensamento fora para poder ter fé em Deus. 대부분 사람들은 내가 선할 행했으니까 하는 식이죠. Só que as pessoas pensam, ah, mas eu fiz coisas boas. 사는 신앙 정확한 신앙에 들어가지 못한 이유가 뭐냐? O motivo dessas pessoas não poderem viver exatamente uma vida de fé, 구원을 받거나 우리가 변화되는 것은 nós recebemos a salvação, ao sermos transformados, não é conforme o nosso esforço e dedicação. 너가 내 안에 들어와서 Jesus Cristo entra em nós 내가 생각으로 사는 게 예수님의 마음으로 살아야 하는 것입니다. e nós não vivemos mais pelo nosso pensamento, mas sim pelos sentimentos de Jesus. Então, se nós temos Jesus no coração, a gente se percebe, ah, não existe bondade em mim, eu sou mau, eu sou sujo, eu sou falso. 다 자신의 선한 건 살려놓고 나쁜 것만 부인하는 게 아니고 Não é simplesmente negar aquilo que é ruim aos meus olhos e deixar o que é bom. 내가 선한 것도 악한 것도 내 자신 전부를 부인해 버려. Negar a si mesmo é você abandonar seja aquilo que é bom ou seja aquilo que é ruim. 선한 것이 없는 사람이 됩니다. Aí eu me torno uma pessoa que não tem bondade nenhuma. 않는 사람은 어떤 신앙을 하냐면 Só que quem não decide isso no coração vive de que forma? Ah, isso aqui eu fiz de bom, e quando ela se dedica a fazer algo, 똑같이 딸기 참외밭에 가서 da mesma forma, a gente foi no campo de 압니다. melão da mesma forma, todos escolheram melão. 막 참외 순을 밟고 들어가죠. Só que os outros, eles saem pisando em tudo, sem cuidado nenhum. 말라 죽잖아요. Então, sabe, aquelas plantas vão morrendo. 씹어봐 먹어보고 막 그러죠. E ainda mais, pega uma fruta, come, vê se tá bom. 나는 Comparado a eles, 발로 걷어먹어가지고 eu pisava com cuidado para não matar as plantas. 참외 가지고 큰 거 하나 따게 냄새 맡아보고 아 이건 익었네 싶어 하나 똑 따가지고 Eu pegava um melão, eu cheirava primeiro, sentia se estava maduro para depois pegar. 왼손에 하나 두 개 딱 들고 나오면 Só pegava um na mão direita, outro na mão esquerda e saía. 참외 손에 안 보이고 참외 두 개만 훔친 거. Então eu só roubei 2 melões e eu não dei prejuízo maior àquele campo. 뺏고 또 하나 따고 한 대여섯 개 훔친 거. Só que meus amigos saíam pisando em tudo e eles comiam um, mordiam em outro, mordiam em outro. E, sabe, aquilo matava aquelas plantações. 그 사람에 비해 난 선한 것 같지만 Então, aparentemente, comparado a eles, eu pareço ser bondoso, não é? 그러나 참외 훔친 그건 도둑질이거든요. Mas roubar em si é maldade, é ruim. 어떻게 생각하냐면 Mas o que eu pensava? 난 참외 훔쳤지만 Tá, eu roubei um melão, 그들하고는 달라. mas eu sou diferente dos meus amigos. 도둑질을 해. Eu roubei, mas é diferente dele, eu não faço daquele jeito, eu sou bondoso. 그게 선한 겁니다. Pessoal, isso é bondade? 더러운 거. Isso é sujeira também. 악한 거. Isso é mal. 그래서 진정으로 예수 그리스도의 그 은혜와
사랑을 받지 못한 이유가 Por isso, o motivo das pessoas realmente não alcançarem a verdadeira fé, o amor de Jesus, 속에 악뿐이고 선한 게 하나도 없으면 se dentro de vocês, realmente vocês reconhecem que não há bondade nenhuma, se esvaziam 주님의 은혜를 받고 믿음으로 해야 하는. e assim recebem a graça e a fé de Jesus. 내가 교회 다니는 게 쉽게 멀지 좀 선해졌네. Nossa, eu frequentando a igreja, sabe? Tentando cumprir os mandamentos, eu fiquei mais bondoso, eu estou mais dedicado, eu estou mais esforçado. 그 사람은 예수님을 받지 못합니다. Pessoal, esse tipo de pessoa nunca vai aceitar Jesus. 악뿐이어야 합니다. Para aceitar Jesus, você tem que saber que você realmente é 100% mal. 선한 것이 있으면 Mas se você tem algo de bom, você não vai aceitar Jesus. 그렇기 때문에 이제 신앙에서 가장 중요한 건 O 뭐냐면 ponto mais importante na vida espiritual, 예수님이 누구든 나를 따라 자기를 부인하고 해요. Jesus Cristo falou, não importa quem seja, para seguir-me, 부인하지 negue-se. 않는 사람은 Mas aquele que não consegue se negar, 선한 걸 했기는 선하다고 생각을 하는 겁니다. se baseia naquilo que ele fez de bom e pensa ser bom. 그 자기 선하다마다 전부가 악이 다 자기를 버리고 Para aquela pessoa poder aceitar Jesus, tem que, sabe, deixar fora o que é bom, o que é ruim e aceitar assim Jesus. 선하다고 생각하는 사람은 A pessoa que se considera correto, bondoso, 자기를 버리진 못합니다. não consegue se abandonar. 거기다 이제 자기에 있는 중 가운데다가 예수님 받아들이니까 Então, aceita Jesus assim misturado consigo mesmo. 이야기를 좀 더 계속하고 있어요. Eu vou continuar. 율법사가 예수님께 뭐래? Pessoal, o que o intérprete da lei diz para Jesus? 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 드리? Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? 너무 웃기는 이야기. Isso é uma piada, né? 그 사람 죄를 지었잖아요. Ele já pecou. 그 사람 죄를 지어서 Ele já pecou 죄의 값은 영원한 지옥에 가야 합니다. e por causa disso deve ir para o eterno inferno. 그게 그 사람의 그 운명이. Isso é o destino daquela pessoa. 근데 선한 일을 한다고 죄가 씻어집니까? Mas, pessoal, por fazer algumas obras boas, seu pecado vai ser lavado? Você mentiu e depois você para de mentir. Então isso é bondade? 도둑질하고 Você rouba. 도둑질하고 Aí você para de roubar. Isso é bondade? 가늠을 하고 Você adultera. Aí você não adultera mais. Isso é bondade? 하나님 보다 우린 다 Aos olhos de Deus, todos somos sujos. 선한 것이 하고 Não há nada de bom dentro de nós. 저는 하나님 앞에 감사했던 것이 하나가 Pessoal, uma coisa que eu agradeci muito perante Deus 62년 é que em 1962 굉장히 어려웠었습니다. eu passei uma vida muito difícil. 그때 내가 나를 깨달은 게 하나 있어요. E teve uma coisa que eu percebi sobre mim mesmo. 나는 그래도 그 전에는 참외밭이 같은 식으로 교회를 다녔으니까 딴 사람도 좀 다르니까 좀 착하게 살려고 했으니까 좀 착하게 살았다고 생각. Antes daqueles dias, né, conforme, sabe, esse exemplo da plantação de melão, eu pensava que eu era bondoso. Eu era diferente dos outros, porque eu me esforçava para viver bem. Mas eu não tinha recebido a salvação. 성경은 말하기를 A Bíblia diz 하나님 눈으로 볼 때 다 악뿐이라고 그래요. que aos olhos de Deus todos são somente maldade. É assim. 자, 성경 창세기 한 전제만 읽어보죠. Vamos procurar um versículo em Gênesis, 6장 capítulo 6. 창세기 6장을 읽어보겠습니다. Vamos procurar Gênesis capítulo 6, 오절입니다. versículo 5. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영한가 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 자, 여기 성경은 뭐라고 말하냐? Pessoal, o que a Bíblia está dizendo? 그 마음의 생각의 모든 계획이 Que todo o desígnio do seu coração 항상 악할 뿐. é continuamente mal. 하나님 보기에는 이렇습니다. Isso aos olhos de Deus é assim. 근데 대부분은 그렇게 생각해요. Mas a maioria das pessoas não pensam assim. 악도 좀 있고 Sim, eu tenho maldade. 더러운 것도 있지만 Tenho as minhas sujeiras. 선한 것도 있어. Mas eu tenho bondades também. 그 부분이 하나님하고 다른 기준을 가지고 있어요. Isso é um conceito diferente do de Deus. 자, 여러분이 예를 들어서 이사를 갈 때 Pessoal, vamos supor que vocês foram fazer uma mudança, né? Levaram suas coisas. 아무 쓸모없다면 버리지요. Se você vê que algo inútil está ali, você joga fora. 어떤 건 물건 가운데서 버리기도 아까운 게 있죠. Só que tem dentre os seus objetos aquilo que dá uma pena jogar fora. 좀 쓰기는 그런데 그래도 또 쓸만하니까 Sabe aqueles objetos? Nossa, não dá para usar, mas você pode dar um jeitinho ali. 그래, 안 버리는 거죠. Então você não joga fora.
저희들이 엄마 아파트 살 때 É quando nós vivíamos no apartamento, né? Era de 33 pyongs, né? 4평인데 한 달에 집세를 예를 들어서 뭐 얼마 낸다고 계산해 보니까 Mas calculando ali mais ou menos o aluguel de quanto ficaria, 그 한 평당 33 나오면 나와요. 한 달에 집세가 나와요. sabe, se você dividir assim, calcular por cada pyong, 어떤 물건들은 você consegue calcular o valor. 집세도 안 되는 물건이 있는 거예요. E tinham objetos em casa que não valia, sabe, a pena deixar naquele lugar. Só a gente se deixa guardado por um bom tempo e poderia jogar fora, mas você pensa, vamos jogar depois. 가치가 없는 거예요. Mas não tem valor. 자, 그와 마찬가지로 É dessa forma. 여기서 이제 신앙을 할 때 하나님하고 우리하고 다른 관념으로 신앙을 시작하면 Quando nós vemos a vida espiritual, se começamos com um conceito diferente do de Deus, 정확한 신앙이 안 됩니다. nunca vão poder viver uma vida espiritual correta. 하나님이 우리 인간을 본 것은 Deus enxergou algo do ser humano. 여러분과 누구든지 간에 Eu ou vocês, não importa quem seja, 악뿐이다. aos olhos de Deus é só maldade. 우리 기준은 전혀 다릅니다. É muito diferente do nosso conceito. 우리 목사님 좀 선해. Nossa, o nosso pastor é tão bondoso. Ele é tão espiritual. 저거는 진짜 법으로도 살 사람이야. Nossa, ele vive muito dedicadamente. Ele é muito bondoso. 그건 인간 기준의 말인 E isso são palavras do conceito humano. 내가 선한이라고 남을 돕고 헌금을 하고 불쌍 구제라고 하면은 선하다고 해서 하는 내가 점수가 올라가는 줄 아는데 Então as pessoas pensam que, sabe, Deus vai dando ponto para vocês o quanto vocês vão fazendo coisas boas. 그렇게 했다 손치더라도 죄의 관념을 기준으로 보면 다 Porque mesmo assim, pessoal, mesmo nesse conceito, perante o pecado é só maldade. 거기서 맞지 않기 때문에 E já que esse conceito não bate, 율법사의 경우가 일어난 것입니다. acontece o que aconteceu com o intérprete da lei. 아무리 율법을 지켜도 Só por mais que aquele homem cumpra as leis, por mais que ele viva a lei, 왜 생기냐면 죄를 범했기 때문에 생겼기 때문에. tem que entender que aquela lei só existe porque ele já pecou. 여러분 가늠하는 아무도 없는 가늠하지 말라는 법이 생겼겠어요? Pessoal, se ninguém adulterasse, teria a necessidade da lei que diz não adulterará? Se ninguém mentisse, seria necessário a lei que diz para não mentir? 가늠하는 법이 생겨도 지구에 모든 거짓말 아무도 안 하면 Se ninguém cometesse essas coisas, 그 법 없어져요. aquilo tem que sumir. 도둑질하지 말라는 법이 있었는데 Tinha lá a lei, não roubarás. 아무도 도둑질 Nossa, mas por muito tempo ninguém roubou. 그 법은 없어져. Então aquela lei some. 이미 우리가 도둑질하지 말라 했을 때 Mas quando se diz não roubarás, 인간은 도둑질했다는 것입니다. quer dizer que o ser humano já pecou, já mentiu, já roubou. Quando diz para não adulterar, 인간은 거짓말했다는 것. isso quer dizer que ele já adulterou. 착하게 살면 됩니까? E daqui para frente eu vou viver bondosamente. Pessoal, isso não resolve. 하나님은 우리에게 율법을 준 이유는 O motivo de Deus ter nos dado os mandamentos 너는 저주를 받고 멸망을 받을 인간이다. é para que nós percebamos, olha, você tem que receber a maldição. Isso não adianta fazer boas obras. Você tem que ir perante a salvação de Jesus, sabe? Esse é o coração de Deus. 나는 그래도 착하게 살아. Mas mesmo assim eu vi uma vida bondosa. 나쁜 짓 했지만은 Sim, eu fiz minhas maldades, mas 사람처럼은 안 해. eu não sou igual àquele ali. 저렇게 악하게는 안 해. Eu não sou tão mal quanto aquele. 저 선을 가지고 있거든. Cada um tem o seu conceito de bondade. 율법사가 뭐라 그럽니까? O que o intérprete da lei 내가 diz? 무엇을 하야 영생을 얻으리. O que farei para herdar a vida eterna? 너무너무 웃기는. Isso é muito engraçado, pessoal. 인간은 무슨 일을 해도 인간의 힘으로 영생을 얻을 수. O ser humano, não importa o que faça, pela sua força não pode alcançar a vida eterna. 그걸 알아야. Temos que saber disso. 근데 이 율법사는 Mas esse intérprete da lei, 율법을 잘 지키면 ele acredita que se ele cumprir aquilo, ele vai conseguir. 예수님이 뭐라고 물으신지 아십니까? Sabe o que Jesus perguntou? 율법에 무엇이라 기록되어서 네가 어떻게 읽느냐? O que diz a lei e como tu interpretas? 예수님께서 Só Jesus, 율법에 무엇이라 기록되었느냐? ele perguntou, o que a lei diz? 그렇게 묻지 않고 율법에 무엇이라 기록되면 네가 어떻게 읽느냐 이렇게 물었어요. Mas não foi só isso. Ele falou, o que a lei diz e como interpretas? O que isso quer dizer, pessoal? 율법을 읽을 때 Ao ler as leis, 방향으로 읽을 수 있고 이런 방향. você pode interpretar dessa forma ou dessa forma. 맞습니까? Tá certo? 맞죠? Tá certo? 어떤 방향이 있습니까? Qual que é o conceito certo? 어떤 방향이? Qual que é? 내가 그 성경의 말씀 율법을 다 지키면 복을 받는다 그랬는데 A Bíblia diz que se nós guardarmos todas as leis, seremos abençoados. 어기면 어긴 거야. Mas se você transgredir uma sequer, é transgressor de todas. 하나도 어기지 않는 사람 아무도 없어.
Só que não existe nenhum ser que não transgrediu nenhuma. 죄인이기 때문에 Todos são pecadores perante Deus. Então devem ser amaldiçoados. 망을 받아야 Devem ser destruídos. 전부가 그래요. Todos nós somos assim. 근데 이제 뭐 율법에 어떻게 기록되는데 어떻게 읽느냐? Jesus Cristo perguntou, o que a lei diz? Como interpretas? 다 지키면 복을 얻는다. A Bíblia fala, se você guardar tudo, será abençoado. 저주를 받는다. Se não, será amaldiçoado. 여러분 이 율법사는 율법의 저주를 받을 수밖에 없는 사람이죠. Então, o intérprete da lei é um ser humano que não tem como evitar a maldição. 지켜왔기 때문에 Mas ele tem um mal entendido acreditando que consegue cumprir as leis, porque ele tentou viver dessa forma e assim poderá ir para o reino de Deus. Se isso fosse possível, 오셔야 할 필요 자체가 não há necessidade de Jesus ter vindo a essa terra. 율법 지키면 뭐 되는데 뭐하러 예수 십자가에 못 박혀 죽어요? Se basta a gente cumprir as leis para ir para o reino de Deus, para que Jesus tem que morrer na cruz? 오실 필요가 없는 거예요. Não precisaria. 왜 예수님 오셨습니까? Mas por que Jesus Cristo veio? 우리는 모두 Porque todos nós, 예수님이 아니면 se não for Jesus, 보면서 não temos como 멸망을 받을 수밖에 없는 evitar a morte e a destruição. 예수님이 물었어요. Jesus perguntou, 율법에 무엇이라 네가 어떻게 읽나? o que a lei diz? Como interpretas? 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다해 주는 한 사람 이웃사람 네 몸처럼 살아. Então, ele respondeu, amai a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e amai o seu próximo. 이웃을 내처럼 사랑할 수 있는 사람 Pessoal, quem é que consegue amar o seu próximo como a ti mesmo? 한 명이라도 있습니다. Tem alguém aí? Não, 없습니다. não tem. 이웃을 나처럼 살 수 있는 예수님 한 분이에요. Só Jesus foi o único que pôde amar o outro como a si mesmo. 어떻게 이웃을 내 몸처럼 살아? Só como eu vou amar uma outra pessoa como a mim mesmo? 뜻을 다하고 몸을 다하고 너희 생명을 다해서 De toda a vontade, de todo o seu coração, de toda a sua força. 냉정한 눈으로 보면은 Sabe, se a gente analisar friamente, isso não é nada. 자 여러분 Pessoal, 어떤 사람이 이혼하고 새 여자하고 결혼을 했어요. vamos supor que uma pessoa se divorciou, encontrou uma nova mulher e se casou. 맞지요? 그런 Certo? 적이 있죠. Pode acontecer, não é verdade? 제가 한 번은 우리 어떤 자매가 와서 Na nossa igreja, uma vez, uma irmã veio 새 엄마 이야기를 하더라고. e contou sobre sua madrasta. 참 그래 내가 그 자매한테 이야기를 했어요. E eu falei para aquela irmã, 자매야, irmã, 내가 볼 때 quando eu vejo, 엄마가 새 엄마한테 너같이 해주는 엄마는 아무도 없다. eu acho que não existe madrasta tão boa quanto a sua que realmente 왜냐하면 어느 여자가 poderia substituir sua mãe. Porque, pessoal, que mulher 남이 난다라고 절대 갖지 못한다. não consegue, pessoal, ter uma boa, sabe, nunca vai considerar como filha de verdade aquela que não foi gerada por ela. 여기 강남교회 안에 아이들이 많습니다. Só na nossa igreja aqui de Gangnam, nós temos muitas crianças. 아이들 막 사랑스럽고 São muito amáveis, 너무 귀엽고 são muito bonitinhas. 그런데 Mas, 그래도 내 손자하고는 다른 mesmo assim, para mim é diferente dos meus netos. 맞습니까? Tá certo? 맞습니다. Tá certo? 그렇습니다. É assim. 그렇기 때문에 새 엄마가 Por isso, no caso de uma madrasta, 아무리 잘해도 por mais que ela trate da melhor forma, 자기가 낳은 딸하고는 다릅니다. é diferente da filha que ela mesma vai ter, sabe? Da própria filha. 새엄마에게 자기가 낳은 엄마 친엄마가 하듯이 그걸 기대하면 그건 좀 지나친 거. Então, é um exagero você ter uma expectativa da sua madrasta te tratar como a sua mãe. 볼 때, Então, quando eu vi ela, 엄마는 새 엄마지만 olha, sua mãe é uma madrasta. 엄마 구원을 받으실 건지 모르지만 Eu não sei se ela recebeu a salvação, mas 내가 볼 때 새 엄마 같지 않더라. ela não te trata como se fosse uma madrasta. 네 진짜 틀렸다. Nesse pensamento, você está errada. 당연한 거죠. É óbvio, pessoal, 그렇습니다. não é? 자기를 사랑하기 때문에 Porque se ama. 이해가 가십니까? Vocês entendem isso, pessoal? 그렇기 때문에 여러분이 결혼해서 이혼을 하고 딴 남자하고 결혼해 딴 여자가 낳은 아기를 키운다. Então, vocês se casaram, se divorciaram, se casou com outra pessoa e está criando o filho da outra pessoa. 아무리 하려도 안 돼. Tá, por mais que você cuide ela muito bem, nunca vai ser igual à sua própria filha, o seu próprio filho. 친엄마처럼은 못하기 때문에 Porque aquela criança também não vai conseguir te tratar como a mãe. 절대로 같이 안 됩니다. Não tem como, sabe, criar uma relação assim. Se souber disso, 아이고
Dá para perceber, né? Se souber disso, dá para saber, nossa, realmente ela me trata bem. Mas por causa dessa expectativa, ela não consegue perceber isso. As mães que criam crianças de outras pessoas, sabe, tem que acabar escutando algumas coisas, sabe? Por mais que ela trate bem, se você erra, comete um pequeno erro, já que não é a filha dela, sabe, quando fica com raiva, ai, você quer saber? Sai de casa, morre, não tem problema. Sabe, por mais que cometa um pequeno erro, você tem um certo incômodo para aquela pessoa. Essa é a diferença entre eu e os outros. Só que quando é o seu próprio filho, pode ser feio o menino, mas é amável. Porque todo ser humano enxerga aquilo que é seu bom. A maioria das pessoas hoje se consideram muito mais bondosos do que realmente são. Isso é o diferencial do conceito de Deus com o humano. As pessoas pensam, se pela lei eu melhorar, se eu conseguir me dedicar mais, eu vou ganhar a vida eterna. Brincadeira isso, pessoal. O que a lei diz? Como interpretas? A lei nós podemos ver de duas formas. Podem pensar, se eu cumprir isso aqui, eu vou me tornar um santo. Deus já falou que é só maldade. Mesmo você cumprindo as leis, você vai continuar a ser maldoso. Mas a própria pessoa se considera boa. A própria pessoa se considera correta. O ladrão, mesmo que roube, mesmo lá roubando os melões, pensa o quê? Eu sou melhor do que aquele ali. O que isso quer dizer? O ser humano é assim. Por isso Jesus falou sobre aquele homem que encontrou os salteadores. Olha, a Bíblia fala, amai o seu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Jesus. Essa pessoa estava descendo de Jericó para Jericó, aí encontrou com os salteadores, foi despido, né? Ele apanhou e ficou semi-morto. Aí veio um sacerdote. Só que no momento que viu aquele homem deitado, sabia que ele encontrou com os salteadores. Se ele encontrou com os salteadores, quer dizer que aqui na região tem salteadores. Então eu também posso ficar igual ele. Então ele saiu fugindo. Então o bom samaritano ajudou aquele homem, certo? Ele teve que arriscar sua vida para isso. Ele considerou mais importante a vida daquela pessoa do que a sua própria. A questão é, você pode amar, por exemplo, o filho de uma outra pessoa mais do que o seu próprio filho? Você pode se agradar mais o filho dos outros do que o seu? Não conseguem, pessoal. Parem de se enganar. Não existe essa pessoa no mundo. O homem encontrou com salteadores, quer dizer que tem salteadores aqui no meio. Então, ele vai proteger a sua vida, vai fugir. Não existe isso. Não. Abandonar a sua vida. Pessoal, para amar, quem é que vai nos amar? Aquele que pode abandonar a sua própria vida por nós. Só no mundo, o conceito do mundo é uma ajudinha que eu dei, eu fui, bondoso nisso, isso é bondade. Mas, pessoal, o importante é, nós somos esse homem que encontrou com os salteadores. Nós pecamos. E por causa do pecado, nós temos que encontrar a morte. Isso representa o homem que encontrou com os salteadores. Daqui a pouco vai escurecer, vai aparecer aqueles animais, vai comer a carne daquele homem e só vai restar ali o cadáver, só os ossos daquela pessoa ali. Isso é a nossa forma que, temos que ir para o inferno. Sabe quão engraçado o ser humano é?
예수님이 한 이야기는 Jesus Cristo diz: 구원자와 피구원자가 있는데 existe o Salvador e o salvo. 예수님은 우리의 구원자시고 Jesus é o nosso Salvador. 우리는 우리 몸도 구원 못하면 남을 구원한다. 말도 안 돼. E nós que não podemos nem nos salvar, falar que vai salvar os outros, só não faz sentido. Nós somos o resgatado e Jesus Cristo é o nosso resgatador. 오늘 많은 사람들이 성경을 읽으면서 Hoje em dia, muitas pessoas, mesmo lendo a Bíblia, 자기 선한 사마리아인이라고 se consideram o bom samaritano. 너무너무 웃기는 이야기. É uma grande palhaçada. 너무너무 성경을 Não faz sentido nenhum. 사도 바울은 뭐라면 내 속 내 육신에 선한 것이 거하지 아니한다고 그래요. O que o apóstolo Paulo fala? Em mim, na minha carne, não há bom nenhum. 말씀하시기를 인간은 Deus disse que todo ser humano é maldade. 사탄이 우리를 속입니다. Só Satanás nos engana. 내가 불쌍한 사람 돈좀 줬다. Ah, eu dei um pouco de esmola para aquela pessoa. 돈 5만짜리 하나 줬다. Nossa, eu dei $50 para aquele mendigo. 난 선한 Nossa, eu fiz essa bondade. 사람 오래 가지고 있어. Tem esse mal entendido no coração. 도와줬다고 Ah, eu ajudei aquela pessoa. 악한 거 다 덮어놓고 Então, com isso, cobre toda a maldade que já cometeu na vida. 돈 한 10만 원 준 거하고 Aí, eu ofertei $100. 이런 거 비교하면 비교가 안 돼. Não se compara com a tamanha maldade que já cometeu, 자기 선하다고 하니까 mas se considera bondoso. 신앙의 기본이 그러니까 Já que a base da vida dela é assim, 선을 행해서 나를 구원하는 식으로 흘러가는 vive a vida espiritual acreditando que deve melhorar suas obras para receber a salvação. 거 말할 수 있습니까? Pessoal, isso está errado. 나를 구원할 수 있다는 것입니다. Só Deus é o que tem que nos salvar. 죄를 못 이겨 죄에 빠져서 멸망을 받을 수밖에 없는 사람, 자기가 자기를 구원할 수 있다. 어떤 당도 안 넣냐? Como uma pessoa que não pôde vencer o pecado, não pode nem salvar a sua vida, vai ajudar os outros? 목사님이란 분들을 열이면 열, 백이면 백 다 만났는데 Eu já encontrei pastores de tudo que é denominação. 많은 목사님 전부 다 자기는 선한 사마리아인이라고 생각. E todos os pastores ensinam que ele é o bom samaritano. 그거 틀린 겁니다. Tá errado. 선한 사마리 그 자기가 남을 구원할 수 있으면 자기는 구원하지. Pessoal, se é o bom samaritano, tem que poder ao menos salvar a si e salvar o outro. 필요도 없지. Então nem a necessidade de Jesus ter vindo. 말도 안 되는. Não faz sentido nenhum. 사단에게 쏟고 있어. Estão sendo enganados por Satanás. 참 많은 사람들. Muitas pessoas hoje... 지사님 참 은혜가. Nossa, diácono, realmente você é muito gracioso. 저희들 교회에 Na nossa igreja, 제가 볼 때 귀한 분들 참 많아. quando eu vejo também tem muitas pessoas preciosas. 정말 많이 만납니다. Eu já encontrei com muitas pessoas preciosas. 죄송하지만 Mas desculpa falar isso, 어떨 때는 porém, de vez em quando, 부끄러울 때가 있어. sabe, pessoal, eu fico envergonhado. 나는 목사지만 Eu sou pastor, mas 저 사람만큼 못한다. eu sou pior do que os irmãos. 난 목사지만 Eu sou pastor, 저 사람 사랑하는 주님 사랑 못한다. mas eu não tenho, sabe, aquela devoção, aquele amor que aquele irmão tem por Jesus. Não são todos, é claro. 어떤 사람 보면 내 마음에서 내가 부끄러울 때가 많아. Mas quando eu vejo algumas pessoas em meu coração, eu fico envergonhado. Nossa, eu não sou igual àquela pessoa. 난 아직도 많이 부족해. Falta muito ainda. 나도 아직 화도 잘 내고 Eu ainda sou muito sensível, fico bravo, 내 생각에 젖을 때도 있고. fico preso no meu pensamento. 자 이제 이야기하는 것이 뭐냐면 Só que o que eu quero dizer, pessoal? 내가 율법을 지켜서 구원을 받을 수 있도록 하나님 하지 않았다는 겁니다. Deus não fez de uma forma para que eu possa cumprir as leis e receber a salvação. 예수님 아예 이 땅에 보낼 계획도 없어야지. Se pela lei fosse possível a salvação, não teria necessidade de Jesus ter vindo. 얘는 우리가 창세기에서 아담이 선악과를 따먹고 난 뒤에 Só em Gênesis, quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se cobriu com aquela folha de figueira. 하나님이 가죽옷을 입혔다. E Deus os cobriu com uma roupa de couro. 가죽옷이란 건 짐승의 가죽이겠죠. Isso quer dizer que foi morto um animal para aquela roupa ser produzida. 하나님이 취하자면 짐승을 죽여야 하는 것입니다. Para que aquela pele fosse produzida, um animal tem que ser morto. Para cobrir a vergonha humana, teve que ter a morte de um animal. Aquilo representa o quê? Jesus que morreu por nós. 그래서 하나님은 천지 창조하고 나한테 인간 죄 속에 빠질 때 Deus, mesmo desde a criação do mundo, quando o ser humano caiu no pecado, 예수님을 보내서 우리 죄를 씻도록 그렇게 계획을 세운 겁니다. já tinha o plano de enviar Jesus para lavar os nossos pecados. 여러분이 죄를서 구원하기 위해 예수 십자가에 못 박혀 죽으셨는데도 Só que vocês, mesmo tendo sido remidos pelo sangue de Jesus, 정신이 없는 사람은 como esse intérprete da lei, essa pessoa que está viajando, 수 있다고 생각하는
pensa que cumprindo as leis vai poder receber a vida eterna. É um lamento isso. 죄를 지은 사람들은 Aquele que pecou 예수님의 피 외에 não tem nada além do sangue de Jesus. Não há nada que possa purificar-nos a não ser o sangue de Jesus. Não importa o que seja. 선을 향하면 선하다고 생각. Vocês, por ter feito algo bom, pensam ser bons. 마음을 가진 사람은 As pessoas que têm esse coração 복절 예수님의 믿음 안에 들어오질 못. não conseguem entrar na fé de Jesus. 구원 밖에서 자기 노력 행위하듯 끝나는. Fora da salvação, sabe? Vive dentro do seu esforço apenas. 너무 안타까운. Isso é um grande lamento. 왜 저런 생각을 할까? Por que será que pensa dessa forma? 죄를 지었는데. Nós já pecamos. 그래서 앞으로 율법 안 지켜 착하게 살면 죄가 없어짐이 아닙니다. Pessoal, vocês já pecaram. Se vocês melhorarem daqui pra frente, aquilo vai ser apagado? Não. 오늘 죄에서 건질 수 있는 방법은 O único método possível para nos salvar dos pecados não é a lei, não é a bondade humana, 내 피밖에 é o sangue de Jesus. 피밖에 없어. Só o sangue de Jesus. 예수님이 죽으셔야 했다. Por isso Jesus teve que morrer. 근데 사람들은 Mas as pessoas 생각하지 않는 não pensam nisso. 안타깝지. É um grande lamento. 그래서 예수님께서 율법사에 얘기했습니다. Por isso aquele intérprete da lei disse a Jesus: 마음을 다해서 이웃 사랑하나? Pessoal, amar o próximo de todo o seu coração, isso não faz sentido. 제가 이제 운전을 하면서 Eu dirigindo, 신호 때문에 지게다 기다리는 시간이 뭐 한 30초, 20초, 뭐 40초 그런데 geralmente quando a gente para num semáforo, né, ficamos 20, 40 segundos. De vez em quando vai até 1 minuto. 이제 그 시간을 좀 이렇게 절약해 쓰는 방법을 생각해. Eu pensei em como utilizar melhor aquele tempo. 성경책을 앞에다 펴놓고 Então, eu deixava a Bíblia aberta 신호가 붉은 신호 와서 그걸 봤습니다. e quando entrava o farol vermelho, eu começava a ler. 근데 막 뒤에서 빵빵 소리 나서 보니까 Só que um dia, né, começaram a buzinar atrás de mim. 신호밖에 다 내고 남아서 있어요. E o sinal já estava aberto e eu estava lá parado. Por isso, né, me apressei e saí. 그걸 2번 경험하니까 Passando por isso 2 vezes. 좀 기다려야 하지. Ah, no farol eu tenho que só esperar. 안 되겠구나. Não posso fazer isso. 근데 성경 녹음해가지고 틀고 들을 수 있지만 Eu posso até gravar, né, e escutar a leitura bíblica, mas eu não posso ficar lendo ali. 그거 안 했습니다. 그 뒤에. Desde então eu não faço mais isso. 신호 왔는데 안 나가. Porque eu passei isso por 2 vezes. Eu cheguei lá no farol, parei, fiquei lendo a Bíblia e esqueci de sair. 여러분 우리는 가장 신앙이 큰 문제가 Pessoal, o maior problema da nossa vida espiritual 거의 열이면 열, 백이면 백, 자기보다 자기는 더 선하다고 생각합니다. é que as pessoas se consideram muito boas, muito além do que realmente são. 자주 다투는 이야기가 자기 방법이 다 옳다고 하고. As pessoas discutem porque se dizem certas. 제가 제 아내하고 이야기를 하다 보면 Quando eu converso com a minha esposa, 제 아내가 하는 생각이 틀렸는데 옳다고 우길 때가 많아요. tem muitos momentos que ela está pensando de uma forma errada, mas ela teima dizendo que está certa. 그건 옳지만 Sim, um ponto ela está certa, 아닌데 mas os outros pontos estão errados. 분명히 아닌데 Com certeza está errado, 옳다고 그러는 거예요. mas ela teima. 한쪽만 봐서 그런 겁니다. E eu fico, ela só viu um ponto, né? 그렇고 Só que os outros pontos estão todos errados. Por isso, 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없다 성경이 그대로 é 믿어. dessa forma, pessoal, nós temos que crer no que a Bíblia diz, que não há nenhum ser que vai receber a justificação pelas obras. Porque só há maldade dentro de nós. É somente pelo sangue de Jesus. As pessoas que, sabe, teimam nas obras são tão arrogantes 자기가 선한 사마리아인 줄 압니다. e se dizem ser o bom samaritano. 자기도 죄에서 못 건지면서 Nem ela não consegue se livrar do pecado 하는 생명을 살리겠다는 e ainda está dizendo que vai ajudar o outro. É o Salvador que vai resgatar outra pessoa. Se colocou no lugar de Jesus. 거기 성경에 보면은 A Bíblia diz, 아주 재밌는 얘기야. sabe, é muito interessante. 구원자하고 피구원자가 있는데 Na Bíblia tem o Salvador e aquele que é salvo. 구원자는 사마리아인입니다. O Salvador é o bom samaritano, 단 피구원자는 mas aquele que foi salvo 만난 자. é aquele que encontrou com os salteadores. 피구원자는 어떤 사람이 피구원자냐면 Quem é o que encontrou com os salteadores? 자기 스스로 자기를 구원할 수 없는 Aquela pessoa que por si não pode se salvar. 놔두면 죽을 수밖에 없는 Aquela pessoa que se deixar ali vai morrer. 강물에 빠져 떠내가서 죽을 수밖에 없는 Aquela pessoa que, por exemplo, caiu num rio, não sabe nadar e vai morrer. 걸 피구원자라고 말합니다. Esse é o resgatado, né? 강도를 만나도 Ele encontrou o salteador. 저도 Se ninguém o ajudar, 할 수 있다면 mesmo sem a ajuda de ninguém, se ele consegue se salvar, não necessita de um salvador. 자는
Mas o homem que encontrou os salteadores já estava semi-morto. 구원하지 않으면 Então, se alguém não o resgata, 망을 당하는 ele morre ali. 그래서 우리는 예수님이 아니면 저주를 받을 수밖에 없기 때문에 Nós somos pessoas que, se não for Jesus, temos somente a maldição para receber. 예수님의 모든 다 피구원자입니다. Fora Jesus, pessoal, todos nós somos pessoas que devemos ser resgatados. 뭘 해서라도 우리 노력은 구원을 받을 수 없습니다. Não importa o que façamos pela nossa obra, jamais poderemos receber a salvação. 그래서 난 것이 아니니라고 A Bíblia fala não de obras, 너희가 그 은혜를 인하여 pela graça 믿음으로 말미암아 e pela fé 구원을 얻었나. sois salvos. 이것이 너희에게서 난 것이 아니라 E isso não vem de vós, 하나님의 선물. mas é dom de Deus, 행위에서 난 것이 아니니 não de obras, 누구든 자랑치 못. para que ninguém se glorie. 우리는 무슨 짓을 해도 Não importa o que façamos, 우리가 구원할 수 없습니다. nós não podemos nos salvar. 율법사가 뭐라 O 했습니까? que o intérprete da lei disse? 내가 무엇을 하여 영생을 Mestre, o que farei para ele dar a vida eterna? 물었어요. Jesus Cristo perguntou, 성경에 뭐라 돼요? 율법이 뭐라 o que diz a lei e como interpretas isso? 그 이야기입니다. Isso. Por que disse isso? 읽을 수 있다는 Você pode ler de duas formas. 율법이 정확히 얘기하는 것은 Tem aquilo que exatamente a lei diz. 율법을 어겼기 때문에 Já que você transgrediu a lei, já que você é pecador, 방법은 난 없어. não há jeito nenhum de lavar esses pecados, a não ser o sangue de Jesus. E né, isso é o que a lei nos ensina. 하는 사람은 Mas aqueles que interpretam errado, eu errei, mas se eu melhorar, se eu me esforçar, eu vou poder ir para o reino de Deus. 나도 지켜놓은 게 율법이 없어지는 게 아니기 때문에 Mas pessoal, se você transgredir uma vez a lei, aquilo não vai se desfazer. Não faz sentido. 맞는 자 얘기합니다. Por isso o homem que encontrou os salteadores diz, 이웃이 누굽니까? Jesus diz para ele, quem é o seu próximo? 예루살렘 강도를 만났어요. Olha, pensa bem, né? Uma pessoa estava de Jerusalém para Jericó. Quem foi o próximo desse homem que encontrou os salteadores? Foi o sacerdote? Foi o levita? Não. 예수 그리스도 Foi Jesus. 사마리아. Foi aquele bom samaritano. 거기 성경에 보면은 Mas o que a Bíblia diz? 어떤 사마리아 형제 그 이르러 Que o bom samaritano 첫째 보고 o viu, 불쌍히 여기고 se compadeceu, se aproximou, 기름을 붓고 passou-lhe óleo, vinho, 싸매고 o tratou, 짐승에 태워 colocou no seu animal 주막에서 e levou na hospedaria e 둘을 내 cuidou dele e deu o denário ali. 하는 행위가 있는데 Foram 10 coisas feitas pelo bom samaritano. 선지자가 피구원자가 한 건 하나도 없어. E dentre essas 10 ações, nada foi feito por aquele que foi resgatado. 구원하시는 예수님이 한 겁니다. Tudo foi feito pelo Salvador, ou seja, Jesus. 구원을 받을 때 Quando nós recebemos a salvação, 노력이나 행위가 조금이나 들어가서 구원이 됐으면 se a salvação acontecesse por um pouquinho que seja da nossa bondade, isso é falso. 100% 예수님으로 É 100% por Jesus apenas. 강도 만난 자 구원을 받을 때 Quando o homem que encontrou os salteadores recebeu a salvação, o que ele fez? Não teve nada que ele fez. 전부 다 구원자가 Tudo foi feito pelo Salvador. 거기 이르러 그를 보고 Ele o viu, se compadeceu, se aproximou, colocou-lhe óleo, vinho, o tratou, colocou no seu animal, levou à hospedaria, cuidou dele e Deus deu os denários ali. 10가지가 있는데 Foram 10 ações. 강도 만난 자는 아무것도 없어. E o que o homem que encontrou os salteadores fez? Nada. 그것은 더 주님이 하시. Foi tudo pelo bom samaritano. 여러분들은 선한 것이 있기 때문에 이 선이 주님 내 구원에 도움이 된다고 생각합니다. Vocês pensam que a bondade que vocês cometeram é de alguma ajuda para a salvação, mas não é. Com isso serão amaldiçoados. Tem que ser 100% por Jesus. 왜 다른 거 아무것도 없어. Não há nada além do sangue de Jesus. 그 행위가 들어가는데 Só que as pessoas começam a acrescentar obras. 주님은 Só que Jesus, 성경은 a Bíblia, 행위가 아니라고 하는 가르쳐 diz que não são as obras. 강도 만난 자 이야기를 한 거예요. Está falando sobre esse homem que encontrou com os salteadores. 저 강도를 만나서 놔두면 죽을 수밖에 없는 분이라 사람이라 예수님이 살려준 건데 Jesus Cristo salvou porque é uma pessoa que se deixar ele vai morrer. 선한 사마리아인이 돼서 이렇게 남을 도와줘 구원해 주세요. 여러분 우리가 어떻게 남을 구원? Só que a própria pessoa está falando que eu sou o bom samaritano, eu tenho que ajudar o outro. Pessoal, como nós podemos salvar o outro? 자기의 잘나다 생각을 그런 관점으로 보고 Todos têm esse ponto de vista porque se consideram muito bons. 오늘 우리는 예수님 발 씻으신 이야기를 했어요. Só hoje nós lemos sobre quando Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. 예수님 뭐라고 말씀하시냐? O que Jesus Cristo disse?
이미 목욕한 자는 발만 씻어 족하더라. Ó, aqueles que já foram lavados, basta somente lavar os pés. 우리는 발을 씻어 줘야 한다. Temos que lavar os pés. 웃기는 겁니다. Só isso é sabe, algo engraçado. 수 있습니다. Só nós podemos lavar o pecado de outras pessoas? Nós podemos lavar ao menos nosso próprio pecado? 발은 누가 씻어? Quem é que lavou o pé de Jesus? 또 예수님이 씻어. Não, quem é que lavou o nosso pé? Jesus lavou o pé. Amém, pessoal? 아멘. Amém? 목욕한 사람이 Aquela pessoa que já foi lavada, 뭘 예수님이 내가 한 게 있습니까? 아무것도 없습니다. só o que ela tem que fez? Não fez nada. 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 예수. Jesus Cristo morreu por nós na cruz. 성령을 주심도 예수님이고. Quem deu o Espírito Santo foi Jesus. 주심도 예수님이고. Quem nos pregou o Evangelho foi Jesus. 그냥 그 맛을 그대로 받아들이는 Nós simplesmente aceitamos no coração para receber a salvação. 그래 여러분 우리는 그래서 무익한 사람이 돼야 하는. Nós somos pessoas inúteis, pessoal. 여러분이 잘하는 사람이 되면 Só que se vocês se tornam pessoas boas, 우리가 선한 사마리아인이 되려고 하니까 já que a pessoa quer se tornar um bom samaritano, 용서를 못 받는 거. não consegue receber o perdão dos pecados. Pode passar 10 anos, 20 anos, 반대로 우리가 vivem como pecadores. Mas se nós nos colocarmos ali na posição daquele que encontrou com os salteadores, não existe nenhuma pessoa, nada que eu possa fazer. 사장이 지나가는데 Nossa, aquele sacerdote está passando. Nossa, se ele tem que me ajudar, ele tem que me ajudar. 해가 지는데 Ah, daqui a pouco o sol vai se pôr. 지나가는데 Olha lá aquele levita, ele está passando. 도와달라는 건데 도망가 버립니다. Sabe, esperava aquela ajuda, mas eles fugiram. 사마리아인이 왔어. Aí veio o bom samaritano. 그 사마리아 왜 예수님이냐면 Por que Jesus Cristo é a representação do bom samaritano? Aquele bom samaritano, mais do que a sua própria vida, 너 만난 자의 생명을 더 귀히 considerou mais precioso a vida daquele que encontrou com os salteadores. Por quê? 강도만 이제 도와주려고 하면 Porque para ajudar aquele homem, 가까이 강도가 있는 게 사실이니까 sabe que ali naquela região já tem os salteadores. Então ele está ali arriscando a sua vida. 강도 만난 자를 구원했습니다. Mas, mesmo assim, salvou o homem que encontrou com os salteadores. 생명보다도 강도 만난 자의 생명을 더 귀히 여겨. Isso é possível porque ele considerou mais importante a vida daquele homem do que a sua própria vida. Pessoal, somente Jesus fez isso. 누가 강도 만난 대신에 죽을 각오를 하고 강도 만난 구원해 줄 사람이 있습니다. Pessoal, quem é que pode arriscar sua própria vida para resgatar a de uma outra? 할 수가 있습니까? Quem pode amar o próximo como a ti mesmo? Não conseguem. 내가 배고픈 못 견디지만 Se eu estou com fome, eu não consigo aguentar a fome. 감각이 없습니다. Mas eu posso ver outra pessoa passando fome e não sentir nada. 잘못된 막 가슴이 떨리지만은 Quando eu vejo meu filho passando dificuldade, meu coração fica apertado. 든 말든 Mas o filho de uma outra pessoa que eu não conheço, para mim não importa. 하지만 É assim. 그때 내 아들 내 딸처럼 생각. Eu nunca vou considerar o filho dos outros como meu filho. 그렇기 때문에 난 이야기합니다. Por isso que eu digo, pessoal. 친엄마라고 생각지 마라. Eu falei para aquela jovem, não pense que ela é sua mãe verdadeira. 친엄마처럼 해줄 사람 지구에 아무도 없어. Não há ninguém que possa substituir realmente a sua mãe. Não existe. 그렇게 너 새엄마가 이렇게 해줬을 때 Quando a sua madrasta te tratar dessa forma, 감사해야 você tem que agradecer a ela. 내가 볼 때 너 새엄마 같은 엄마가 없어. Quando eu vejo, não existe uma madrasta melhor do que a sua. Esse pensamento que você tem é algo errado. 엄마가 너한테 복음 전해줬지. A sua madrasta pregou o evangelho para você, não é? Você tem que agradecer por isso. Você recebeu a salvação por causa dela. Naquele dia, aquela jovem trocou o coração. 그 마음을 바꿨어. Trocou o coração. 그다음부터 Desde então, 잘했습니다. sabe, ela viveu muito bem com ela. 삶이 좋아져. A vida dela melhorou muito. 그날 그걸 자기는 몰랐어. Só que até então ela não sabia disso. 그런 겁니다. É assim. 여러분 우리 가운데 어느 누구도 Pessoal, não importa quem seja, 내가 낳은 아들하고 남이 낳은 아들 같지 않습니다. eu nunca vou poder considerar um filho de uma outra pessoa o meu filho. 아닙니다. Não é. Se fizer isso, não é ser humano. Não foi algo que eu gerei. 이웃 사랑이 내 몸같이 말도 안 된다. Amar o outro como a ti mesmo. Isso não faz sentido. Não faz sentido. 그걸 한다고 설치는 그 가정 때 Você insistir nisso, ensinar, falar para fazer isso é mentira. Pessoal, não podemos amar o próximo como a ti mesmo. Isso é lei. 이렇게 못합니다. Eu não consigo fazer isso. 내 안에 와서 나를 다스릴 때 가능할는지 몰라. Isso pode ser possível se Jesus entrar no meu coração e me conduzir. 이웃 내 몸처럼 Mas eu, o ser humano, amar o outro como a si mesmo? 사랑 못합니다. Eu não consigo amar uma outra criança como se fosse meu filho. Eu não consigo amar o outro como a mim mesmo. Eu não consigo fazer isso. É sério, pessoal. É sincero isso. 다 그렇습니다. E vocês também são assim. 썩지 마시고
Não se enganem. 깨끗한 척하고 Vocês fingem de ser bondosos, ser limpos. Não se enganem. Todos somos sujos, somos maus. 악한 게 Somos maus. Esse é o ser humano. 그걸 깨달아야 Devemos perceber isso. 예수님의 은혜를 입을 수 있고 Aí sim podemos receber a graça de Jesus 사랑을 입을 수 e o amor de Jesus. 그래서 우리 팔을 씻겨줘야 한다고. O que nós devemos lavar o pé de Jesus? 잘 씻겨주십시오. Então, se Jesus Cristo falar isso, sim, agradece. 한번 내가 Senhor, por favor, obrigado. 세족식 한다 그러더라고요. Uma vez falaram que iam fazer uma cerimônia de lavar os pés. 옆에서 발을 씻어줬지만 Sabe, 솔직히 저는 그거 못합니다. eu não consigo fazer isso. Jesus Cristo pôde lavar os discípulos, só que eu não consigo fazer isso. 모든 허물을 씻어줘야 하는데 Porque eu não devo só lavar, simplesmente lavar os pés físicos. Aquilo representa, sabe, cobrir todo o pecado da pessoa. Quando eu vejo aqui dentro da igreja também, 나보다 뛰어난 사람 참 많아. tem muitas pessoas muito melhores do que eu. 목사지만 Mesmo eu sendo pastor daqui, 좀더 안다고 말할 수 있었는데 eu posso falar que sim, eu posso ter um conhecimento um pouquinho maior do que a da Bíblia. 안 하고 거룩하지도 못하고 Mas eu não sou, 큰 것입니다. sabe, eu não sou comparável a alguns irmãos da nossa igreja. 내 소이라는 생각을 다 버렸어. Em 62, eu pude deixar todos os meus pensamentos 예수의 말씀을 받아들이기 e aceitei a palavra de Jesus. 마음을 그때 비웠습니다. Naquele dia eu esvaziei meu coração. 그렇기 때문에 지금까지 내가 이렇게 살아올 수 있었지. Por isso que eu pude ter essa vida até hoje. 나 또다시 죄에 빠지고 그랬어. Senão, eu novamente estaria afundado no pecado. 우리가 중요한 것은 O importante para nós 그냥 사탄에게 속아서 é que, sabe, enganados por Satanás, 선을 행했다. a gente pensa, eu fiz bondade, eu sou melhor do que aquela pessoa. 부분 그럴 수 있습니다. Em um certo ponto, vocês podem ser assim. 사랑할 수가 없습니다. Mas nós não podemos amar o próximo como a nós mesmos. 그래서 Por isso, 여러분들이 여러분 자신을 인정하고 나면은 se vocês reconhecerem realmente o ser de vocês, 내가 악하게 보입니다. vocês vão enxergar que são maus, 내가 더럽게 보이고 que vocês são sujos, 내가 거짓되게 보이고 que são falsos, que são errados. 전 자주 거울을 쳐다보며 말했습니다. Eu, várias vezes olhando para o espelho, eu disse, 박옥수 더러운 놈아, Oxo Park, seu ser imundo. 박옥수 그 악한 놈아. Oxo Park, seu maldoso, mentiroso. 저를 싫어했습니다. Eu me odiava. 저는 참 저를 미워했어요. Sabe, eu me odiava. 정말 제가 싫었어요. Realmente eu não gostava de mim. 그리고 예수님을 믿었어요. Eu decidi acreditar em Jesus. 예수님이 내 안에 오셔서 Jesus Cristo veio ao meu coração 나하고 예수님 다른 부분을 너무 명확하게 보여줬어요. e, sabe, eu pude perceber claramente os pontos diferentes de mim e de Jesus. 예수님을 사랑하게 됐어요. Por isso eu passei a amá-lo. 그러면서도 내 생각 따라갈 때가 많고 Mesmo assim, tiveram momentos que eu segui meu pensamento. 목사지만 Mesmo sendo pastor, 부끄러울 때도 있고 sabe, eu passo vergonha de vez em quando. 못할 때도 있고 Eu erro também. 그렇습니다. É assim. 그런 인간 저를 목사님 불러주는 형제자매들 고맙고 Então eu agradeço aos irmãos por chamar um ser como eu de pastor. 감사한 겁니다. Eu agradeço por isso. 얼마 전에 Há pouco tempo atrás, 어떤 분이 저한테 전화를 해서 uma pessoa me ligou 박영준 목사 받았다고. que eu havia recebido novamente o pastor Park Yong-jun. 저는 박영준 목사 돌아와서 너무 기뻤어요. Pessoal, eu fiquei muito feliz quando o pastor Park Yong-jun voltou. 영준이가 구원받기 전에 Antes dele receber a salvação, 형님 아버지를 그렇게 고통을 주었어요. sabe, ele deu muito trabalho para o seu pai. 제가 영준이를 군에서 제대 내가 쟤를 어떻게 다스릴까 걱정을 했어요. Quando, sabe, ele estava saindo do exército, eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou cuidar dele? 제대하고 나서 바로 여름 수양회가 한 몇 달 뒤에 됐는데 Logo após que ele saiu do exército, né, nós tivemos um retiro de verão. Eu liguei para ele. 영준아 솔밭에 수양회 올래? Ei, Yong-jun, está tendo um retiro aqui de verão, você quer vir? Sim, tio. 놀랬습니다. Eu fiquei assustado com a resposta dele. 없는 Porque ele não é aquele tipo de jovem. 사고를 쳐가지고 Só que depois eu descobri que ele tinha aprontado 패거리가 영주 죽이려고 벨고 있다고 e que tinham pessoas que queriam matar ele no lugar onde ele vivia. E ele não tinha para onde fugir. 찾아 수양회 왔어요. Por isso ele foi lá no retiro. 지금도 선합니다. Até hoje, sabe, eu me lembro disso. 거 신고 Ele estava com aquele 나한테 와서 삼촌 tênis, né, velho. 터 하나 주세요. Ele chegou para mim, tio, me dá uma tenda. Eu não tenho. 영준 잠깐만. Ah, vem, não, espera, fica aqui. 또 없어서 줄만. Eu não tinha uma tenda para dar para ele. 그리고 형제 하나 있는데 그거 같이 좀 자라고. Mas eu falei, ó, tem um irmão que tá sozinho, dorme junto com ele. 그 수양에서 영준이가 구원을 받. Naquele retiro, o Yong-jun recebeu a salvação.
Se tornou muito amável, estando na nossa igreja, sabe, dormindo conosco. Ele tinha uma fidelidade dentro dele, sabe? Quando eu vejo o Young-jun, eu ficava muito grato. Por mais que eu morra, quando eu estiver perante meu irmão mais velho, eu posso falar, mano, ó, eu cuidei bem do seu filho. Sabe, imagina, eu penso nisso. Naquele dia ele fugiu. Ele teve uma grande dor no coração, mas ele me ligou e disse que gostaria de voltar para a igreja. Pessoal, eu não pude acreditar. Ah, será que ele está falando sério? Eu falei, claro, volte. Ele voltou. Veio, voltou à nossa igreja e tinha uma visão completamente diferente do que ele tinha antes sobre a nossa igreja. Era tudo igual. Mas aos olhos dele, antigamente a igreja que ele enxergava era muito errada. Mas o coração dele mudou. Eu vejo o verdadeiro coração dele hoje. Tenho alegria, sou grato. Realmente sou muito grato. E eu sei que ele vai ser um grande trabalhador daqui para frente. O meu outro sobrinho, Young-ju, também foi assim. Sabe, ele foi lá como missionário, fracassou. Eu falei, volte para a Coreia. E ele dirige bem. Aí eu pedi para ele dirigir para mim. Ele voltou para a Coreia e ficou dirigindo. E toda vez que eu conversava com alguém no carro, ele transformou a vida dele. Hoje é um irmão muito precioso. Não sei se é porque é meu sobrinho que eu enxergo assim, mas aos meus olhos também, ele é muito precioso. As pessoas mudam. As pessoas devem descobrir quem é de verdade uma vez na vida. O Young-jun, quando voltou à nossa casa, no primeiro começo ele chorou. Ele falou de todo o passado que ele teve. E eu fiquei muito feliz. Não só ele. Traga todos. Eu grito, voltem, voltem. Eu quero gritar isso. Pessoal, se voltar, quem é que eu vou poder rejeitar? Eu sou um ser igual, pior que eles. Eu sou muito feliz quando eu vejo voltando. Que voltem, tenho felicidade, alegria. Tenho muito o que falar, mas... Pessoal, Jesus Cristo também nos aceitou. Jesus Cristo disse para voltar. É assim. Eu acho que essa pessoa que me questionou se considera melhor do que o pastor Young-jun. Por isso ele me perguntou, pastor, por que você recebeu ele de volta? Mas quem não é igual? Eu, convivendo com ele esses dias, ele é uma nova pessoa. E sabe, não faz nada assim forçado, sabe? Ele faz tudo com gratidão hoje. Na verdade, eu quero ver o meu irmão mais velho, eu também tenho saudades dele. Acho que já tá... Pessoal, nós somos todos sujos. Eu quero pedir esse favor, por favor, pessoal. Não fiquem iludidos, né, acreditando que são bons pela bondade que fizeram. Ou por algo de certo que fizeram. Não se exaltem por isso. Sabe, por baixo disso tem uma enorme maldade. Em 1962, eu descobri o quão sujo e imundo eu sou. Eu percebi o quão sujo eu sou. Eu não pude mais confiar em mim. Eu não podia mais confiar em mim. Até hoje, quando eu me vejo, ainda tenho muita coisa que, sabe, me envergonha. Tenho muitas falhas. Nesse ano de 2020, sabe, eu estou um pouco avoado, eu acho. Porque tem, sabe, jornalistas do mundo inteiro me procurando. Já fiz entrevistas em várias estações de TV. Sabe, muitas emissoras estão buscando, fazendo fila para fazer entrevista comigo. Eu tomo cuidado. Porque eu tenho medo do meu coração ficar arrogante. Sabe, é possível isso acontecer. De, sabe, eu confiar em mim mesmo. Eu sou uma pessoa que deveria receber a maldição. Mas é pela graça de Jesus que recebi a salvação.
Nós lavamos o pé. Nós fazemos bondades. Nós também ajudamos outros. Só isso é mentira. Nós somos sujos. Fora o sangue de Jesus, não há nada de bom. Vocês devem aceitar assim. Aí receberão a graça de Deus. Se vocês se acharem bons, querem estabelecer isso que acham bons, mas não conseguem mostrar Jesus. Se isso que vocês acham ser bons for à frente, isso é um problema. Mesmo nós fazendo todos esses trabalhos, sabe, nós somos... Em muitos momentos olhamos para nós. E Deus, sabe, abaixa o nosso coração. Tem que fazer isso. Nós somos pessoas falhas e com humildade devemos receber a graça. Não pensem que podem ajudar o outro, podem salvar o outro. Tem momentos que sim, pela graça de Jesus, eu fiz coisas boas, eu preguei o Evangelho. Mas se eu passo a acreditar que eu fui bom, a minha fé em Jesus vai enfraquecendo. E eu vou acabar me entregando à maldade. Até a minha morte, Jesus Cristo tem que me segurar. Muitas pessoas pensam que são corretas, boas, por isso são contra a gente, eles são contra a nossa igreja. Tem muitas pessoas que assim partiram da igreja. Mas eu nunca vi nenhum deles serem bem-sucedidos. Todos se corromperam, começam a beber, começam a ver uma vida bagunçada. Devem saber que nós não somos bons, pessoal, que somos maus, que nós não podemos ser bons. E por isso nós devemos depender de Jesus. Olhando para Jesus, apenas podemos manter uma vida boa. Espero que vocês tenham uma vida espiritual abençoada. Não exaltem seus corações. Sejam humildes. Pessoal, não considerem saber de tudo. Aprendam e perguntem. Espero que vocês se tornem irmãos que Deus se alegre de ver. Muitas pessoas receberam a salvação, foram felizes, mas partiram da igreja e hoje são corruptos. Só a igreja protege a nossa vida espiritual. Espero que vocês possam perceber isso e que com humildade possam servir a Deus. Muito obrigado.